No vídeo de hoje eu quero falar sobre os mercados futuros e sobre a possibilidade do Bitcoin atingir uma nova máxima histórica ainda nessa semana. Eu estou gravando esse vídeo então domingo de noite e é sobre essa possibilidade que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado, na economia e provavelmente qual será o cenário para esta semana. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, os mercados globais, ou pelo menos a maior parte dos mercados, ainda não abriu, mas os contratos futuros, os índices futuros de ações já estão abertos, principalmente aqui nos Estados Unidos. E a gente consegue ter aí, então, um vislumbre do que possivelmente acontecerá na semana. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, mas como a vida aí do holder é um pouco mais tediosa, a gente compra e holda, certo? A gente gosta de falar sobre cenários e analisar também as questões macroeconômicas aí, porque é um assunto de interesse meu e eu acho que também das pessoas que estão acompanhando aqui o canal. Então, basicamente, o que está acontecendo? O mercado futuro nos Estados Unidos abriu com uma leve alta, mas abriu com uma leve alta em um cenário onde o SP500, que é a bolsa aí dos Estados Unidos, a principal índice de ações do mundo inteiro, estava muito próximo aí da máxima histórica. Então, na última sexta-feira, o índice chegou na máxima histórica aí, e se a gente colocar aqui no gráfico, enfim, desde 1997, a gente consegue ver aí a valorização do índice ao longo do tempo e chegamos então na semana passada numa máxima histórica. E com a, entre aspas, talvez resolução aí do conflito entre Irã e Israel, a gente pode ver aí então um novo topo aí nas economias globais. E aqui o índice SP500 é o principal índice aí do mundo, os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo e ainda move o mundo. Então, geralmente, o Bitcoin, e qual que é a relação disso, da economia global, que está abrindo em alta aqui? Então, por exemplo, a gente tem Estados Unidos, a gente tem bolsa na Alemanha, na Inglaterra, em vários países aqui, de uma maneira geral, com um mercado abrindo em leve alta aqui nos índices futuros. E por que isso é relevante? Por que isso é relevante para o preço do Bitcoin? Qual é a relação entre essas duas coisas? Eu até falei sobre isso num vídeo hoje mais cedo, e algumas pessoas não entenderam a relação entre duas coisas. E para isso ficar mais claro, então, quero mostrar dois tópicos aqui. O primeiro é esse artigo da Lyn Alden, vocês podem pesquisar depois e ler o artigo completo, mas a ideia geral do artigo é mostrar a correlação entre liquidez global, medido pelo M2, e alguns índices. Então aqui a gente tem a correlação, não exatamente a correlação, mas a relação, como é que o Bitcoin se comporta quando a liquidez aumenta, como é que o SP500 se comporta quando a liquidez aumenta, e como é que o ouro e outros ativos se comportam quando a liquidez aumenta. E o que a gente consegue observar é que, por exemplo, para o caso do Bitcoin, quando havia um aumento na liquidez global, o preço do Bitcoin aumentava em 83% das vezes. Então tem uma relação bastante direta. E com as SP500 aqui, com as bolsas no mundo inteiro também. Ou seja, e na verdade é lógico, certo? E se tem mais dinheiro girando na economia, se a gente tem taxas de juros mais baixas e mais dinheiro, mais liquidez, esse dinheiro ele vai para algum lugar, certo? Os investidores não são burros, então eles não vão deixar o dinheiro parado na conta corrente. Eles vão alocar esse dinheiro novo que está sendo criado aí via intermédio de bancos centrais, sistema fracionário, enfim, não vou entrar no detalhe aqui sobre como esse dinheiro é criado, mas o dinheiro novo que é criado, ele precisa ir para algum local e não vai ser na conta corrente aí, porque as pessoas não querem e não estão dispostas a perder dinheiro. Tempo é dinheiro e o dinheiro tem valor no tempo. Então, em qualquer país do mundo, a gente tem uma taxa de juros que é basicamente a remuneração daquele dinheiro. Então, as pessoas vão alocar em renda fixa, renda variável, em ações, Bitcoin, ouro, enfim, vão alocar aí em algum ativo, por isso que tem essa relação entre liquidez global e o preço dos ativos. E ao mesmo tempo, quando a gente vê então uma economia se valorizando, quando a gente vê a bolsa se valorizando, o que significa isso? Significa que tem mais investidores querendo investir e alocar o seu capital no mercado de ações. Isso pode ter vários motivos. Um deles, por exemplo, é porque eles enxergam que a economia vai continuar próspera aí nas próximas semanas, meses e anos. Então eles estão vendo isso como uma oportunidade de comprar ações
que tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então, é uma perspectiva positiva do ponto de vista econômico. Se, por exemplo, a gente tem aqui em alguma dessas abas, a gente tem a Bolsa da Argentina. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu não sei se eu cheguei a fechar. Eu vou abrir aqui. Então, na tela aqui vocês podem ver o ETF da Argentina, que é basicamente o índice que mostra a valorização da Bolsa da Argentina. E o que aconteceu, então, por exemplo, aqui em novembro, se não me engano, de 2023, o Milei foi eleito com uma pauta de liberdade econômica, facilitar aí a vida dos empresários e das empresas e, consequentemente, do empregado também, porque se as empresas estão satisfeitas, vai ter mais emprego, os salários vão ser melhores e vai ter aí um ambiente econômico mais favorável. Então os investidores, dentre eles eu, decidiram aí alocar uma parte do seu capital na eleição do Milei ali na Argentina, apostando aí na valorização dos ativos, na melhora econômica, justamente por causa dessas pautas de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócios e por aí vai. Então, quando as bolsas estão subindo, os investidores estão vendo com bons olhos a economia aí para o próximo período de tempo. É claro que isso pode mudar, pode acontecer um novo conflito, alguma coisa, e não à toa aí o mercado de ações é uma ótima forma de verificar aí o que pode acontecer com o mundo. Geralmente, se a gente tem conflitos explodindo aí no mundo inteiro, os índices tendem a cair, ou se a gente tem dificuldade de fazer negócio. Por exemplo, recentemente, nos Estados Unidos, a gente teve uma questão comercial com tarifas sendo mencionadas. E o que aconteceu, então? Por exemplo, a bolsa aí dos Estados Unidos, o SP500, caiu quase 20%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que com mais tarifas, com mais burocracia, com mais tributos, a facilidade de fazer negócios seria prejudicada, seria mais difícil fazer negócios entre os países. E se os países não conseguem fazer negócios tão facilmente quanto antes, a gente tem um desenvolvimento econômico mais lento, a gente tem menores trocas aí entre produtos, entre serviços, entre peças, entre mão de obra no futuro, pensando no longo prazo. Então, a situação econômica, de uma maneira geral, é prejudicada. Então a gente vê, por exemplo, uma queda aí no preço do SP500 e o Bitcoin. O que o Bitcoin tem a ver com isso? Então, se a gente colocar aqui nos 6 meses, a gente consegue observar que o preço do Bitcoin nesse mesmo período também caiu aí em torno de 20%, um pouquinho mais. Então, o preço do Bitcoin ele se comporta de forma volátil, como um ativo aí volátil. Então, geralmente, quando a economia está ruim, as coisas estão muito ruins, a situação econômica vai piorar, a liquidez diminui, ou seja, as pessoas tiram o dinheiro aí dos ativos mais voláteis, e hoje em dia os investidores ainda veem o Bitcoin como um ativo bastante volátil. Então, a gente tem essa certa relação aí entre a economia global e Bitcoin. Não à toa, quando a gente teve a crise aí em 2020, a gente também viu a mesma coisa acontecendo com o Bitcoin. Então, voltando aqui para a questão de 2020 aqui, por exemplo, certo? Teve um flash crash aqui em 2020. Vamos ver, em abril, em fevereiro de 2020 até abril de 2020, aqui a Bolsa dos Estados Unidos caiu 18%. Então, fevereiro a abril, é isso mesmo? É isso mesmo, fevereiro a abril. Então vamos pegar aqui fevereiro no Bitcoin, de 2020, janeiro, fevereiro, e então o preço do Bitcoin ele é que o preço do Bitcoin ele varia tanto que é até difícil de mensurar, mas é que então, de fevereiro a abril, certo? Uma queda de 20% aí no preço do Bitcoin, que em fevereiro, 40 e poucos mil dólares, depois chegou a 26 mil dólares, certo? Em março de 2020 aqui seria próximo ali do fundo do preço do Bitcoin. Então a gente vê uma certa relação aí entre esses ativos, entre o Bitcoin, a liquidez global e a economia global. Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Só que, inclusive, como vocês puderam ver nesse exemplo aqui de 2020, olha só essa queda do Bitcoin, certo? Pô, caiu 20%, Bitcoin acabou. Mas se vocês olham aí no gráfico de longo prazo, isso meio que não faz tanta diferença assim. Talvez o que mais faz diferença, no caso do Bitcoin especificamente, são esses ciclos maiores, de 4 em 4 anos, motivados talvez pelo halving, certo? O halving, para quem não conhece, é o momento onde as recompensas dos mineradores são diminuídas pela metade e gera uma escassez aí na oferta de Bitcoin. Então a gente tem, por exemplo, aqui um topo, e aqui a gente está vendo em reais, certo? Então eu falei 42 mil dólares, mas eram 42 mil reais, é isso mesmo? Aparentemente é isso mesmo.
É incrível, até não sabia que estava tão barato assim o Bitcoin naquela época. Mas enfim, seguindo aqui, certo? Então a gente teve um topo em 2017, 4 anos depois 2021 e 4 anos depois 2025. Então, na verdade, olhando a big picture da coisa, certo? O longo prazo, na verdade, esses ciclos aí de 4 em 4 anos acabam afetando um pouco mais do que os ciclos econômicos aí, macroeconômicos de curto e médio prazo, certo? E aqui eu passei o preço do Bitcoin para dólar, então, porque quando a gente fala de máxima histórica, aí a maior parte das pessoas está vendo o preço em dólar mesmo, que é o que mais conta, certo? Claro que para a gente estar aqui no Brasil o preço real faz sentido, mas quando a gente fala em máxima histórica, eu prefiro falar em dólares, inclusive porque em países com moeda fraca, por exemplo, a máxima histórica pode chegar muito antes da máxima histórica em dólar. Na Venezuela, em países onde a moeda está colapsando, a máxima histórica do Bitcoin é quase sempre. Algo, inclusive, parecido com o que aconteceu com o ouro na República de Weimar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, enfim, vocês podem dar uma olhada depois se vocês tiverem interesse. Mas então por que eu acho que o preço do Bitcoin pode chegar na máxima histórica aí na semana? Lembrando que isso é um chute, a gente não tem como prever o futuro aqui, mas tem alguns indicadores aí que podem corroborar com essa hipótese. Certo? E um deles aqui então é o SP500 que aparentemente pode renovar as máximas históricas aqui nessa semana. Então a gente teria um cenário econômico favorável aí no curto e médio prazo. Antes de falar sobre isso, tem esse gráfico aqui bastante interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, que se chama Bitcoin versus US Equities Correlation, que mostra basicamente a correlação entre o SP500 e o preço do Bitcoin, certo? Então, enfim, vocês podem dar uma olhada se vocês tiverem interesse em estudar isso mais a fundo, mas só vendo o gráfico aqui a gente consegue observar aqui, por exemplo, essa última queda aqui, onde aconteceu uma queda significativa com o preço do Bitcoin e com o preço das ações. Para quedas mais antigas fica mais difícil de perceber porque a escala do Bitcoin é muito diferente. Certo? Então os eventos aqui mais recentes, eles costumam ser mais perceptíveis. Se a gente voltar ali para 2013, é quase que uma linha reta aqui no Bitcoin. Por quê? Porque o preço saiu do zero para mais de 100 mil dólares. Então é uma valorização muito exponencial, de forma que a gente só consegue fazer essas comparações mais próximas aí, pegando uma escala mais parecida. Mas enfim, vocês podem dar uma olhada aí nesse gráfico se for do interesse de vocês. Então a gente tem os mercados aí futuros abrindo em alta, a gente tem o SP500 renovando as máximas históricas, o que é um cenário macroeconômico bastante interessante para o Bitcoin. E a gente está então no ano de 2025, em tese, se esse padrão continuar se repetindo de 4 em 4 anos, 2017, 2021 e 2025, estamos no período da máxima histórica. Não à toa, a gente já teve a máxima histórica em 111 mil dólares, certo? Deixa eu colocar aqui para o ano. Vamos ver, 111 e alguma coisa mil dólares. 111.681, aparentemente. Foi a máxima aqui, segundo a cotação do Google. Bom, e o que pode acontecer? Então, estamos no ano da máxima, estamos com o mercado econômico aí crescendo, temos também algumas outras questões macroeconômicas importantes, que é a questão da dívida americana, que já passa dos 37 trilhões de dólares subindo, que eu já mencionei em vários vídeos, as moedas fiduciárias colapsando, como não poderão deixar de ser. Então, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real mais de... Enfim, boa parte também do seu poder de compra desde o plano real em 1994. Aqui nessa última análise aqui do blog da área Bitcoin, mais de 85% desde o plano real, mas até hoje, enfim, isso já aumentou. E aqui eles estão levando em consideração índices de inflação, mas na verdade a inflação real é a expansão da base monetária, então pode ser muito mais que isso. Então os investidores estão migrando aí, estão fugindo para ativos realmente escassos. Então temos, por exemplo, o ouro aqui. Temos o mercado de ações também, inclusive, temos ativos escassos, certo? O ouro tem escassez física, o ouro aqui, né, escassez física, que está na máxima histórica, muito próximo disso. Mercado de ações tem uma certa escassez, porque as empresas, né, não existe um número infinito de empresas. E o Bitcoin aqui, talvez o ativo mais escasso desse, porque existem no máximo 21 milhões de unidades, e não poderá haver uma quantidade maior de bitcoins. Inclusive muitas pessoas perdem, então a quantidade real ainda acaba sendo muito maior do que isso. Então a gente tem aí, por exemplo, esse gráfico eu acho muito interessante. Depois de 2008, principalmente com a crise do subprime, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a imprimir dinheiro a rodo. A gente fala em imprimir dinheiro, mas é basicamente expandir a base monetária hoje, talvez seria um termo um pouco mais técnico. Basicamente aumentar a liquidez aí no sistema. E a gente já viu
a relação entre liquidez e esses ativos. Então a liquidez está aumentando e todos esses ativos estão aumentando junto também. Então a gente tem o Bitcoin aí se valorizando bastante, a gente tem o SP500 se valorizando bastante e por aí vai. Certo? Então temos vários ativos na máxima histórica, a economia está se valorizando e se isso continuar acontecendo para esta semana, claro, a gente pode ter, hoje em dia, a coisa é muito volátil, a gente frequentemente tem novas notícias que podem abalar a economia, certo? Um conflito, um ataque terrorista, enfim, vários motivos aí, infelizmente, podem acabar abalando aí todo o cenário econômico, inclusive, enfim, qualquer problema aí acaba sendo metrificado. Mas se nada disso acontecer e os ativos no mundo inteiro continuarem renovando as máximas históricas, eu acho possível aí, o Bitcoin está em 108 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo e subindo, teve uma valorização no dia de hoje, então no último vídeo que eu gravei aqui no canal estava em 107 mil dólares e está se valorizando então com essa valorização também dos mercados globais. Então, eu acho que sim, existe uma grande possibilidade do preço do Bitcoin passar a máxima histórica de 111 mil dólares ainda nessa semana. Vamos ficar de olho e podem ficar tranquilos aí, porque se isso acontecer, eu vou gravar um vídeo aqui também mencionando tudo que está acontecendo na economia para você ficar por dentro aqui e para a gente conseguir trocar essa ideia sobre o mercado financeiro, assunto que a gente gosta de comentar aqui no canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos falar mais aí, talvez ao longo da semana, sobre essa corrida ao Bitcoin de várias empresas, ETFs, países aí que estão correndo para o Bitcoin e podemos ter aí novas máximas históricas na semana. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que isso pode acontecer ou não? Fiquem à vontade então na seção dos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o vídeo de amanhã. Eu vejo vocês amanhã então. Grande abraço e até mais.